Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você está assistindo ao vídeo desse podcast, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto super famosa que foi tirada 60 anos atrás. Se está ouvindo áudio, pode até procurar a mesma foto que mostra o presidente norte-americano da época, John Kennedy, trabalhando na sua escrivaninha, e o filho dele, de apenas 3 anos de idade, um pouco menos de 3 anos, brincando embaixo da escrivaninha. John Kennedy foi eleito em 1960. Poucas semanas depois das eleições, nasceu John Jr. E assim, nessa foto, tirada um pouco mais de um mês antes da morte daquele presidente, a criança estava brincando enquanto o pai trabalhava. Algumas pessoas diriam que o presidente norte-americano na época foi talvez o homem mais poderoso do mundo. Mas a criança tinha acesso ao pai. Os cristãos, hoje, têm o privilégio de brincar aos pés do Rei dos Reis. Não literalmente, é claro, mas nós temos o privilégio de conversar com nosso Pai, de falar com Deus. Nas orações nós temos acesso à pessoa que realmente é o mestre do universo, a pessoa mais poderosa de todas quando conversamos com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 2, fala sobre um problema de orações até de cristãos naquela época, quando ele diz, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis. Agora percebemos um problema com as orações e até uma dúvida que pode surgir, porque Tiago claramente estava escrevendo aqui para cristãos. Quando voltamos para o livro de Mateus, capítulo 7, lembramos das palavras de Jesus, uma promessa citada com bastante frequência hoje em dia. Mateus capítulo 7, versículo 8 diz, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Uma promessa que Deus vai ouvir e atender todas as orações, pelo menos quando esse versículo é isolado do seu contexto. Voltando lá para Tiago capítulo 4, continuamos a leitura. Versículo 3, ele disse, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, agora ele explica um pouco melhor. Primeiro, eles não pediam. Depois, quando pediram de uma forma egoísta, querendo coisas para usar para o seu próprio prazer, ao invés de usar para servir ao Senhor. E assim lembramos de outras coisas que as Escrituras ensinam sobre orações. 1 João, capítulo 3, versículo 22, João comentou sobre uma outra condição para as orações serem respondidas. Ele disse no versículo 22, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Percebeu uma condição? Não é que Deus simplesmente vai dar tudo o que nós pedimos, mas quando nós obedecemos ao Senhor, vivemos conforme a vontade dele e agimos de uma forma que agrada ao Senhor, ele ouve as orações. 1 João capítulo 5, versículo 14, acrescenta um pouco mais. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus. Ele não prometeu que ia dar tudo o que nós pedimos, mas observamos aqui nessa primeira epístola de João 2 condições importantes para nossas orações serem respondidas. Obediência ao Senhor, agindo de uma forma que agrada ao Senhor,
e pedindo segundo a vontade do Senhor. Agora voltamos para o livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, versículo 7, que comenta sobre o próprio Jesus Cristo. E um comentário até curioso aqui. Ele diz no versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Lembramos das orações de Jesus. E já vamos ver uma coisa de Mateus 26, que fala sobre essas orações. Mas Jesus fazendo súplica ao Pai nas vésperas de sua morte. Mas olha o que mais diz, versículo 7. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Diz que a oração de Jesus foi ouvida. Mas quando voltamos lá para Mateus 26, e observamos que Jesus, em agonia no jardim, orava ao Pai, pedindo livramento até a morte, e nós sabemos que no dia seguinte Jesus sofreu a morte terrível na cruz. Então, como que a oração dele foi ouvida? Olha o que o próprio Jesus disse em Mateus 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Num sentido, nós temos aqui uma fórmula para receber respostas a todas as nossas orações. Jesus colocou a vontade do Pai acima da sua própria vontade. Não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E assim, a oração dele foi ouvida. Num sentido, o Pai implicitamente disse para Jesus: sim, a minha vontade será feita. E não é possível que passe este cálice. Vai ter que beber. E Jesus bebeu. Quando nós pensamos sobre as orações assim, percebemos a importância de alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E de não pedir coisas por motivos egoístas. Não pedir coisas só por um benefício próprio, mas buscando, de fato, a vontade do Senhor. Mais uma vez, lembrando do problema lá em Tiago, capítulo 4, que eles pediram as coisas para seu próprio prazer. Agora, vamos ser sinceros. Reflita um pouco sobre as suas próprias orações e eu preciso refletir sobre as minhas. Quantas vezes nós oramos pedindo coisas para nosso próprio benefício? Muitas vezes até no contexto da vida aqui. Saúde, prosperidade, ajuda com problemas financeiros, ajuda com dificuldades sentimentais, coisas para nosso próprio prazer. Tem igrejas por aí que até fazem cultos de oração vários dias da semana, pedindo exatamente para esse tipo de coisa. Emprego, prosperidade, namoro, várias questões assim, para ter prazer para nós nesta vida, fazendo orações egoístas. Deus fica feliz com isso? Esse comportamento egoísta agrada ao Senhor? Demonstramos nisso a prioridade de servir ao Senhor, de obedecer a Deus como a coisa mais importante em nossa vida? E muitas vezes, nessa busca de algum benefício nesta vida, nós temos uma tendência de tomar decisões egoístas, decisões más. Às vezes não são decisões claramente pecaminosas. Muitas vezes pessoas se defendem, dizendo, mas é pecado fazer isso? É pecado? Onde na Bíblia condena tal coisa? E talvez nós não tenhamos nenhuma passagem bíblica para mostrar para a pessoa. Muitas vezes as piores decisões não são de coisas claramente proibidas, mas decisões que refletem prioridades erradas, que podem levar a consequências graves. Vamos pensar num caso que vem do livro de Gênesis. No Antigo Testamento, acompanhamos a jornada de Abraão, começando no final do capítulo 11. E descobrimos que Abraão foi acompanhado por um sobrinho chamado Ló.
E podemos ver no relato que tanto Abraão como Ló foram muito abençoados materialmente. Gênesis capítulo 13 comenta sobre a prosperidade dos dois, até o fato que aquela terra não suportava todos os rebanhos dos dois homens. Gênesis 13, versículos 5 e 6, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Que prosperidade que Deus deu para esses dois. E Abraão deu uma sugestão de uma solução para o problema. Ele falou para Ló, vamos separar. E levou Ló para um lugar onde deu para olhar bem para a terra ao redor. E ele disse para Ló, você pode escolher. Pode escolher a terra que você quer, leva seus rebanhos para a terra onde você quer habitar, e eu vou ficar com o que sobrar. Então, Ló tomou a decisão. E em termos de negócios, foi uma boa decisão. Diz ainda em Gênesis 13, versículo 8, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Uma boa decisão, né? Mas assim, Deus agora estaria abençoando Ló com ainda mais prosperidade? Parece que, financeiramente, ele se fez bem. Continua dizendo, versículo 12, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Prosperidade, sem dúvida. Não foi uma decisão condenada, nada dizendo que não podia habitar naquele país, mas uma decisão ruim, uma decisão errada quando olhamos para as consequências que vêm depois. Continuando a história, observamos no capítulo 14 que Ló foi levado cativo numa guerra e Abraão teve que resgatá-lo. Depois, continua alguns capítulos falando sobre Abraão e não fala mais sobre Ló, até chegamos em Gênesis capítulo 18. Em Gênesis 18, o Senhor apareceu a Abraão e falou para ele sobre a sua intenção de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E nessa altura, Ló não estava morando próximo, ele estava morando na cidade de Sodoma. E assim Deus ouviu clamor naquela cidade, a maldade das pessoas que estavam morando, e decidiu investigar e castigar. Capítulo 19 relata isso. 2 anjos foram para Sodoma, com aparência de homens, e Ló, sendo hospitaleiro, abriu a casa e recebeu esses homens na sua casa. Mas como a cidade era má, e os homens daquela cidade buscavam as relações sexuais ilícitas. Primeiro, não de pessoas casadas, e segundo, de pessoas do mesmo sexo. E quando fizeram isso, pediram que Ló entregasse os seus hóspedes para eles abusarem. Ló chegou a oferecer as suas próprias filhas para esses homens, protegendo os hóspedes e talvez achando que estuprar uma mulher não seria a mesma coisa de estuprar outro homem. É difícil entender o que ele fez aqui. E Deus não permitiu. Os anjos impediram que ele entregasse as suas filhas. Mas isso já ilustra para nós o efeito de passar anos naquela cidade. O Novo Testamento comenta que
Ló realmente ficava indignado com o pecado ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que esse pecado estava tendo um efeito negativo na sua própria família. O que aconteceu em Gênesis 19? Os noivos das duas filhas de Ló não acreditaram na palavra dos anjos e ficaram para trás quando a cidade foi destruída. A esposa de Ló, olhando para trás, vendo tudo que ela estava perdendo, tudo que ela tinha construído junto com o marido em décadas de trabalho, agora sendo destruído, e ela se tornou em uma estátua de sal. Ló saiu da cidade apenas com suas duas filhas. Perdeu todas as coisas, perdeu os futuros genros e a própria esposa. A feiura dessa história, porém, não termina aqui. Quando continuamos a leitura em Gênesis 19, percebemos que as duas filhas de Ló sacrificaram sua própria pureza para tentar dar herdeiros masculinos para seu pai. Uma história suja, feia. E, de fato, esses descendentes de Ló se tornaram inimigos do povo de Deus e futuramente seriam castigados pelo próprio Senhor. A decisão de Ló de mudar para Sodoma foi uma decisão errada? Onde na Bíblia diz que era pecado mudar para Sodoma? E nisso observamos uma das grandes dificuldades que nós temos muitas vezes com as nossas decisões. Decisões de onde morar, onde congregar, o tipo de emprego, ou talvez horários de trabalho. Até na educação de filhos, a ênfase na educação secular e educação espiritual, e às vezes o equilíbrio entre várias responsabilidades. São decisões que não têm uma resposta simples nas Escrituras, dizendo faça assim e não faça assado. Nós, muitas vezes, temos que pesar prioridades, determinar o que é melhor entre opções lícitas, pensar em como uma decisão aqui pode levar para um desfecho muito diferente da história pela frente. E não é que nós temos controle do futuro, não é que nós temos controle das decisões que nossos filhos vão tomar depois de crescer. Mas as decisões de Ló foram boas. A decisão de ficar cada vez mais próximo e depois morar na cidade cheia de imundícia de Sodoma foi uma decisão boa. Ao longo da minha vida, com o privilégio de trabalhar com muitos cristãos em vários países, tenho observado uma tendência, às vezes, de uma certa teimosia nas decisões. De alguém falar, mas não é uma coisa errada, e olha a oportunidade que eu tenho. Às vezes, pessoas que mudam para outro país ou para algum lugar isolado no próprio país, por causa de uma excelente oportunidade profissional, mas sem pensar nas complicações e consequências espirituais para si e para sua família. É muito difícil uma família se isolar longe de cristãos fiéis, achando que vale a pena por causa de um negócio, de uma oportunidade profissional. E muitas vezes a pessoa pode ser até bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, e perder a família, ou talvez perder a fé. A mesma coisa acontece quando ficamos no mesmo lugar, mas tomamos decisões que nos isolam de pessoas que servem ao Senhor. Pode ser horário de trabalho, às vezes negócio próprio. Eu tenho conversado com pessoas que dizem, mas se eu não manter a minha loja aberta aos domingos, eu vou perder muito dinheiro. Mas domingo não é um dia para estar junto com cristãos, se reunindo numa igreja, lembrando do sacrifício de Jesus, sendo edificado espiritualmente. Então, a decisão, uma prioridade espiritual ou uma prioridade material. Educação de filhos. Eu tenho visto, às vezes, famílias muito preocupadas com o sucesso secular dos seus filhos.
pagando boas escolas, pagando cursinhos, pagando boas faculdades, para os filhos serem bem-sucedidos. E talvez dá certo. Filhos que acabam sendo médicos, advogados, engenheiros, empresários, e que ganham bastante dinheiro. Mas muitas vezes o custo é que abandonam qualquer interesse nas coisas do Senhor. Não seria muito melhor um filho que passa a vida trabalhando no jardim de alguém, correndo atrás de um caminhão catando lixo, mas indo para o céu, do que ganhando rios de dinheiro numa profissão bem-sucedida, simplesmente para terminar a vida e ir para o inferno? Ló tomou decisões que levaram a consequências gravíssimas. A vida da esposa, a vida dos futuros genros, a pureza das suas filhas, e colocando sua família em oposição à família que Deus escolheu para cumprir as suas promessas. Mateus capítulo 6. Jesus, no Sermão do Monte, falou sobre prioridades. Ele não deu simples respostas para cada questão ou decisão que nós tomamos, mas ele falou sobre a importância de priorizar o que realmente tem importância. Mateus capítulo 6, começando no versículo 31, Jesus disse: Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Lendo novamente, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Prioridades, orações, decisões. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e tomar todas as nossas decisões pensando não nos benefícios imediatos, não em prazer em nossas vidas aqui, mas pensando na vontade de Deus e no desejo de estar eternamente na presença do Senhor. Vamos orar sim. Nós vamos ser responsáveis em nossas decisões e sempre priorizar a vontade do nosso Senhor, porque nós caminhamos com Ele para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.